Oi galera, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Hoje eu não tô aqui pra falar sobre resenhas de livros, mas eu tô aqui pra falar sobre uma coisa que aconteceu durante esse ano. Vocês que acompanham de verdade aqui o canal devem ter percebido em alguns vídeos que eu falava bastante sobre o meu TCC, que às vezes eu não conseguia gravar um vídeo em determinada semana por causa do meu TCC, ou porque eu parecia muito cansada e era por causa do meu TCC. Então hoje eu vim aqui para falar sobre o bendito TCC que eu estava fazendo, agora que eu já fui, entreguei e fui aprovada com nota máxima. Então eu quero vir falar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência fazendo o TCC e como que eu transformei Jogos Vorazes em uma monografia. Mas antes eu quero pedir, porque nunca é demais, já se inscreve aqui no canal, deixa aquele like, coloca nos comentários uma palavra de incentivo para quem tá fazendo TCC, porque essas pessoas precisam ler isso. Não esquece também de me seguir nas minhas redes sociais que eu tô deixando aqui embaixo, porque lá o conteúdo é bem parecido com o daqui do canal e eu vou amar ter todo mundo por lá. Não se esquece também de seguir as redes sociais da nossa lojinha, porque lá a gente tem vários produtinhos literários pra galera que ama ler, e eu sei que nesse canal muita gente ama ler. E agora, sem mais enrolação, vamos começar esse vídeo! Hoje eu tô brasiliana, porque hoje tem jogo do Brasil, ziu. Sim, vocês não escutaram errado. O meu TCC foi sobre Jogos Vorazes. Vocês acham mesmo que eu ia fazer um trabalho acadêmico e eu não ia colocar livros neles? Gente, pelo amor de Deus. Olha bem pra minha cara, é claro que eu ia conseguir colocar livros na minha faculdade. No, I don't think you understand. I'm obsessed. Pra quem não sabe, eu estou me formando em jornalismo, eu estou estudando para ser jornalista, né? Tô terminando de estudar para ser jornalista. E basicamente o TCC de jornalismo ele é um pouquinho diferente dos de outros cursos. Normalmente o TCC ele tem a ver com uma parte prática ou teórica do seu curso. Então, por exemplo, arquitetura, você pode fazer um projeto ou escrever uma monografia, que é essa coisa mais acadêmica. Em moda, você pode fazer uma coleção de roupas, de peças, ou também escrever uma monografia. Já em jornalismo, você pode fazer minissérie, documentário, escrever grandes reportagens, fotografia, pode também fazer coisas com redes sociais, de tipo ministrar redes sociais. Tem várias coisas que você pode fazer em jornalismo e você também pode escrever a bendita monografia, que foi o meu caso. Eu não escolhi nenhuma parte prática, eu escolhi a parte acadêmica, então eu acabei escrevendo uma monografia jornalística. Para quem não faz faculdade, não sabe o que é uma monografia, para quem ainda está muito longe de pensar nisso, monografia ela é basicamente um trabalho acadêmico, ele é um trabalho grande, ele é um trabalho que precisa ter no mínimo 50 páginas e que não tem um número máximo ali de páginas para serem colocados no trabalho. E assim, depois que você começa a fazer, você pensa, antes de começar a fazer, você pensa, nossa, 50 páginas é muita coisa. Só que quando você está fazendo, você percebe que é impossível fazer um trabalho monográfico bem feito com menos de 50 páginas. Basicamente, a monografia ela vai ser um trabalho um pouquinho mais profundo, então você vai precisar realmente colocar a cabeça em bibliografia, em pesquisa, em documento, para você construir a sua tese, para você conseguir defender aquela ideia, aquele objetivo que você traça durante a monografia. É um trabalho um pouquinho mais trabalhoso, ele é mais difícil de ser construído e precisa ser construído com muito cuidado, principalmente na questão do plágio. Não pode ter plágio, porque, gente, plágio da cadeia. É muito sério essa coisa de plágio dentro da academia. You could go to jail for this. O meu processo para escolher o tema do meu TCC, ele começou na metade do ano passado, quando eu estava no 3º ano. Então foi quando ali eu entrei no 6º período de jornalismo. Basicamente, onde eu estudo, a gente tem uma matéria onde o objetivo é a gente fazer um pré-projeto do nosso pré-TCC. Para quem não sabe, quando a gente vai apresentar o TCC, a gente apresenta no meio do ano o pré-TCC e no final do ano o TCC final. E na minha faculdade a gente tem uma matéria que antecede o pré-TCC. Então ele é um pré-projeto do pré-TCC. Eu acho que parece um pouquinho confuso, mas é muito útil essa matéria. Basicamente, nessa matéria a gente já pode escolher o tema fixo do nosso TCC para conseguir ganhar tempo no próximo ano, para que a gente não fique tão corrida, porque um ano para escrever um TCC pode ser pouco, porque você trabalha, faz estágio, estuda à noite, então tem muita gente que tem dificuldade de equilibrar o tempo. Então a minha faculdade ela acabou optando por colocar mais essa matéria na grade,
para que a gente não fique tão atolado no último ano. Então essa matéria era interessante eu já ter a minha ideia fixa do que eu queria fazer no próximo ano. Alguns alunos, alguns amigos, colegas meus, eles não seguiram com a ideia que eles tinham nesse pré-projeto, mas é interessante sair dessa aula realmente com um pré-projeto bem fortificado, para que você ganhe tempo no ano seguinte. E nessa matéria, eu basicamente já sabia que eu queria falar sobre livros no meu TCC, mas a ideia inicial era falar sobre o processo editorial do Brasil, era realmente falar sobre a dificuldade que autores nacionais têm de publicar livros por editoras aqui no Brasil. E por que que isso acontece? A minha ideia inicial era fazer ou uma grande reportagem ou um documentário, mas eu fiquei com muito medo de puxar essa linha de raciocínio por uma questão justamente de tempo. Porque eu trabalho muito, gente. Eu gravo aqui pra vocês e quando eu falava pra vocês eu não tive tempo por causa do meu TCC, não era só o TCC, eu também trabalho, eu tenho um emprego fora do YouTube. Então assim, fica um pouquinho difícil conciliar as coisas de vez em quando. E eu sabia que se eu pegasse esse tema, que é um tema difícil, mas muito interessante, eu ia acabar ficando completamente sem tempo. E eu não queria ficar tão estressada assim com o TCC, porque eu pareço calma aqui pra vocês, mas, gente, eu sou muito estressada, eu sou muito ansiosa, então eu não queria realmente ficar pesando muito em cima desse TCC, sabe? Eu queria fazer dele um pouquinho mais agradável na medida do possível, é óbvio, mas fazer dele não uma fonte de estresse diário, mas sim uma fonte de aprendizado. Então, eu deixei essa ideia de lado, apesar de eu achar que essa ideia ainda é muito boa e eu tenho muita vontade de, sei lá, fazer algum projeto fora da academia, né, fora da faculdade com essa ideia, mas eu deixei ela de lado um pouquinho e eu comecei a pensar em outro tema, só que nesse momento eu fiquei... Eu não sei mais sobre o que falar. Até que um dia, uma tarde, enquanto eu ainda tava fazendo essa matéria, né, ainda no ano passado, eu tava assistindo Jogos Vorazes porque é um dos meus filmes preferidos, é um dos meus livros preferidos e ele, assim, é um livro que marcou muito a minha pré-adolescência. Então eu tava reassistindo o filme porque eu adoro aquele filme. Quem não adora Jennifer Lawrence naquele filme, não é mesmo? Happy Hunger Games! E eu já crescida, já quase formada, com um olhar realmente mais acadêmico, realmente buscando alguma coisa pra ser dita, no meu trabalho eu consegui identificar algumas coisinhas em Jogos Vorazes que tem muito a ver com a minha profissão. Então eu comecei a pesquisar. E nessas pesquisas eu cheguei à conclusão que eu queria falar como a capital usa dos meios de comunicação, dentro ali, né, de Panem, e conseguir assimilar isso com a vida real, como existem governos que realmente fazem coisas muito parecidas que a capital faz usando os meios de comunicação. O título do meu trabalho ele ficou bem autoexplicativo, então ficou o uso dos meios de comunicação em governos totalitários, um comparativo histórico com Jogos Vorazes. Uau! Então, basicamente, eu peguei todo aquele uso comunicacional que a capital e o presidente Snow usam em Panem, e não só a realização do reality show, não só a realização dos Jogos Vorazes, mas tudo o que permeia ele. Então, oferecer mais comida para quem se candidata mais vezes, fazer o desfile dos tributos, toda a colheita ser televisionada, tudo aquilo ser televisionado, o programa inteiro ser televisionado em tempo real para as pessoas dos distritos. Inclusive, uma das falas que a Katniss tem no livro, que me inspirou muito para fazer esse trabalho, que ela cita que tem dias que no Distrito 12 não tem luz, mas que magicamente durante os Jogos Vorazes eles têm energia todos os dias. E isso só acontece enquanto os Jogos Vorazes estão acontecendo. Então eu quis pegar esses detalhes, esses momentos assim, aquela turnê que eles fazem no segundo livro, tudo televisionado também. Então eu queria pegar isso, essas coisinhas assim, todo esse show instaurado por trás dos Jogos Vorazes. E a parte da vida real, né, onde eu comparei o livro com a vida real, eu peguei entre 1933 a 1939 trechos televisivos de entretenimento que a Alemanha utilizava ali antes da Segunda Guerra Mundial. Vocês sabem quem utilizava, eu não vou falar o nome do partido que utilizava esses tipos de coisa para esse vídeo, né, não cair, para o YouTube não tirar o vídeo. Mas, basicamente, eu quis pegar justamente esse período, porque esse período, o governante, né, o líder da Alemanha,
ele utilizava disso para conseguir comprar os alemães, para conseguir convencer eles de que a Segunda Guerra Mundial e o que seria feito na Segunda Guerra Mundial era necessário, que eles não eram os vilões da história, mas sim aquele outro grupo minoritário. Então, eu quis pegar justamente isso. Para quem lê os Jogos Vorazes sabe que o distrito do 1 ao 4 acreditam muito na capital, que realmente acreditam que os Jogos Vorazes não é uma maldição, mas sim uma coisa boa, uma coisa que se não tiver, o país vai entrar num colapso. Então eu quis pegar justamente essas nuances entre a vida real e o fictício. That's very smart, Marv. You bust out of jail to rob 14 cents from a Santa Claus? Então, basicamente, o grande objetivo do meu trabalho era provar por A mais B que, por mais que a gente ache que não, a ficção e a realidade elas estão muito próximas. E que sim, o uso dos meios de comunicação por governos totalitários, por aquelas pessoas em que realmente não se importam com a população, é muito perigoso. Por mais que a informação devesse ser libertadora, nesses casos ela não é. Ela aprisiona muito mais uma população. E, gente, quem quiser interpretar isso para alguns governos atuais, não tô falando necessariamente do Brasil, mas quem quiser interpretar isso para alguns governos atuais, podem interpretar. Por mim, eu falaria de um tema muito mais atual, mas a gente não tem documento e não tem afirmação histórica para dizer que isso realmente está acontecendo. É claro que a gente tem algumas análises sociológicas e filosóficas porque está acontecendo não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Esses países que realmente flertam com o totalitarismo, mas ainda não tem evidências. E eu não queria pautar o meu trabalho em notícias muito recentes, em coisas muito recentes, que ainda não é histórico, é atualidade. Então eu queria realmente ter uma coisa mais concreta. Mas se vocês quiserem interpretar, quem tiver curiosidade, né, quiser interpretar toda a minha base para uma coisa mais atual, eu acho que é totalmente válido, beleza? Mas aí vocês viram e vocês falam, Malu, muito legal que você utilizou dos Jogos Vorazes para construir a sua dissertação. Que bom que você tirou nota máxima, muito legal, mas o que é que eu tenho a ver com isso? Bom, gente, a grande moral da história desse vídeo é eu mostrar para vocês que a literatura jovem, ao contrário do que muitas pessoas dizem, ela não se joga fora. Não é um tipo de literatura banal, como as pessoas falam. Eu li Jogos Vorazes pela primeira vez quando eu tinha entre 12 e 13 anos. Eu assisti todos os filmes dos Jogos Vorazes no cinema. E se eu tenho o gosto literário que eu tenho hoje, é por causa de Jogos Vorazes. Os Jogos Vorazes é um dos grandes responsáveis de eu ser leitora hoje. Ele desenvolveu em mim o gosto pela literatura. Se hoje eu tenho interesse em determinados assuntos como políticas, atualidade, se hoje eu questiono e pergunto as coisas, é porque lá atrás isso foi incentivado em mim. Isso com certeza foi incentivado pelos livros que eu lia, pelos filmes que eu assistia. Então, a literatura jovem, ela ajuda o adolescente a começar a questionar. Ele começa a incentivar o jovem a ter senso crítico, começa a moldar a personalidade de um adolescente. Então, se hoje eu tenho interesse em tudo isso, é porque lá atrás eu pedi para o meu pai esse livro aqui e ele comprou para mim. Se é porque eu tenho interesse nisso, é porque lá atrás a minha mãe me levou ao cinema para assistir Jogos Vorazes. Filme que eu ainda não tinha idade para ver, mas mesmo assim ela me levou. E se hoje eu conseguir ler todos esses livros aqui que estão aparecendo na tela para escrever a minha dissertação e eu conseguir entender todos eles para conseguir escrever a dissertação e levar um 10, é porque lá atrás isso foi incentivado para mim. Mas se hoje eu leio livros que são considerados banais, se eu leio romances adultos, se eu leio fantasias, se eu leio distopias, tá tudo bem, porque literatura não é sempre pra gente questionar, também é um momento de escape, é um momento pra gente fugir da realidade, pra gente conseguir se ver em uma realidade que ela não existe. E tá tudo bem. Literatura também é sobre a gente entender críticas de forma mais lúdica, para que a gente não precise ficar enfiado dentro de artigos científicos que não são legais de ler, são super chatos e que sim, a gente acaba questionando, mas que são momentos importantes para a gente conseguir relaxar. A gente está falando de um país onde a média de leitura por pessoa é de 2,5 livros lidos por vontade própria, e isso é muito pouco. Quando a gente fala sobre eu estar desenvolvendo um TCC, sobre eu estar me formando, contando a história de Katniss Everdeen e Peeta Mellark,
Gente, isso é muito importante. É sobre como eu consegui reviver uma coisa que eu aprendi com 13 anos e tornei isso acadêmico. Eu lancei na academia uma pesquisa sobre literatura jovem. Eu sou uma mulher de quase 22 anos nas costas. E eu acho isso muito importante. Eu só queria fazer esse vídeo para mostrar para vocês que literatura, que isso que a gente lê, esses livros que eu falo aqui pra vocês, eles não são banais. Eles só são banais se vocês não quiserem que eles sejam banais. Mas eles não têm que ser banais, eles são importantes e eles estão fazendo a diferença, vocês querendo ou não. E agora, antes de eu finalizar esse vídeo, eu quero pedir de novo, porque nunca é demais, já se inscreve aqui no canal, deixa aquele like, coloca nos comentários se vocês se interessaram pra ler o meu TCC, mesmo ele tendo mais de 80 páginas. Não esqueça também de me seguir nas minhas redes sociais que eu tô deixando aqui embaixo, porque lá o conteúdo é bem parecido com o daqui do canal e eu vou amar ter todo mundo por lá. Não esquece também de seguir as redes sociais da nossa lojinha, porque a gente tem vários produtinhos literários pra galera que ama ler, e eu sei que nesse canal muita gente ama ler. Eu ainda não vou deixar o meu TCC aqui embaixo pra vocês lerem. Hoje eu tô gravando esse vídeo, é dezembro de 2022, talvez em fevereiro de 2023 eu consiga deixar esse trabalho aqui embaixo pra vocês lerem. Por que que eu não posso deixar ainda? Porque ele não foi publicado pela faculdade. E eu tenho que esperar isso, porque como eu falei, gente, tem várias questões envolvendo plágio. E é muito perigoso eu deixar o meu trabalho acadêmico aqui pra vocês baixarem dessa forma. Então, quando ele for publicado pela faculdade, aí sim eu posso deixar ele aqui embaixo pra vocês lerem. Mas eu espero que eu tenha deixado uma boa mensagem aqui pra vocês. Talvez se você estiver na época de pensar no seu TCC, talvez eu tenha te inspirado, talvez você também fale sobre o seu livro preferido, talvez você perceba que ele é mais profundo do que você imagina. Então vamos fazer TCC sobre temas legais, porque o TCC já é um processo muito trabalhoso, é um processo muito estressante, mas a gente pode falar sobre coisas que a gente acha legal. Então, eu espero que eu tenha deixado uma boa mensagem aqui pra vocês, não só sobre a realidade da literatura dentro, né, da academia, ou o que é a literatura dentro da vida de uma pessoa. Então, assim, eu espero que você tenha pego essa mensagem, eu espero que tenha sido um vídeo legal pra você. E é isso, até a próxima. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima e tchau!